No ensino médio, eu era o tipo de estudante que deixava para estudar sempre em cima da hora. Isso resultava em noites de sono perdida, muita cafeína e longos períodos de estudo. E até que funcionou. Funcionava, só que para passar raspando. Só que na faculdade, esse estilo de estudar não estava mais funcionando. E eu precisei mudar toda a minha rotina de estudo para algo que envolvia mais planejamento, muito mais horas de sono e mais intervalos. Foi aí que eu entendi que dá para aprender mais rápido, só que estudando menos. E eu não sei por que não ensinam isso na escola pra gente. Meu nome é Débora Oliveira. Eu amo estudar neurociências e também psicologia, com foco em desenvolvimento pessoal. E no vídeo de hoje eu vou te falar 4 coisas que você deve parar de fazer de uma vez por todas e 4 coisas que você deve começar a fazer para estudar, aprender qualquer coisa que você quiser de uma maneira tão rápida que vai parecer legal. Não é só título não, tá, pessoal? Realmente tem coisas aqui que são esquisitas, algumas coisas são esquisitas, mas acredita em mim, funciona. Muitas delas eu aplico no meu dia a dia. Então vamos direto pro conteúdo. 4 coisas que você deve parar de fazer. E a primeira delas é: pare de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? Quando você sai de uma tarefa para começar a outra, pode parecer que você está fazendo as duas ao mesmo tempo, mas não tá. Toda vez que você sai de uma para ir para outra, você perde tempo para focar na outra tarefa. E essa perca de tempo te torna bem menos produtivo. Além do mais, tem alguns estudos da Universidade de Londres que isso, inclusive, diminui o seu QI, tá? Diminui o seu QI na mesma equivalência que se você perdesse uma noite de sono estudando, por exemplo. Isso diminui o teu QI. Se você ficar fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, isso também vai diminuir o seu QI na mesma proporção, como se você tivesse perdido uma noite de sono. Além do que, você vai ter uma tendência a errar muito mais. Segunda coisa que você deve parar de fazer é parar de se distrair. Ou melhor, eliminar as distrações. E nesse caso em específico, eu vou dar um foco no celular. Porque o celular hoje em dia pode ser uma bênção, porque a gente pode resolver 1001 coisas nele, né? Porém, são tantas notificações e principalmente a questão das redes sociais que realmente tira totalmente o nosso foco. Se for necessário, pega o bendito do teu celular, tira do cômodo que você está estudando. Não deixa ele nem à tua vista. Sério, só o fato de você ver ele, mesmo com a tela virada para baixo, você vai querer pegar o celular e olhar, tá? Então tira ele da tua frente. Terceira coisa que você deve parar de fazer: pare de estudar em cima da hora. Esse era meu erro crucial na época do ensino médio, estudar em cima da hora. E por que não é bom estudar em cima da hora? Sempre que a gente deixa ali, para aquele último segundo, a gente acaba estudando várias horas seguidas, sem intervalo de tempo, perde noite de sono e ainda se enche de café. E quando você passa noite sem dormir, você não consegue passar a informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Ou seja, diminui o teu aprendizado. E tem outra questão. Se você ficar estudando várias horas seguidas, sem nenhum intervalo, cara, isso realmente vai acabar com o teu aprendizado. Porque qual a necessidade de você colocar intervalos de tempo no teu programa de estudo, no teu cronograma de estudo? O nosso cérebro, ele tem uma tendência a perder o foco depois de 30, 40 minutos, mais ou menos. Então, todas as vezes que a gente faz intervalos faz blocos de estudo, né? A gente faz esses intervalos, é como se a gente estivesse criando vários inícios e vários fins
para uma coisa. E esses blocos vão estar ali construídos no tempo do foco que a gente tem a tendência de 30 a 40 minutos. Além do que, a gente tem uma tendência também a lembrar mais do que a gente estudou no início e no final, tá? Se você faz um bloco de estudo de várias horas seguidas, você só vai lembrar o que estudou no início e no final. E todo aquele amontoado de coisas, que é a maior parte da informação, tá ali, simplesmente desapareceu. Por isso que você tem branco na hora da prova, tá? Então, a gente precisa criar esses intervalos de tempo, porque a gente vai criar vários inícios e vários fins, e, por consequência, a gente vai assimilar melhor as informações. Quarta coisa que você deve parar de fazer: pare de procrastinar. Eu sei que esse é um assunto um pouco complexo, e eu explico ele melhor, e o principal motivo, a principal razão do porquê a gente procrastina nesse vídeo daqui, tá? Que são 20 minutinhos para curar a sua procrastinação. Depois que você terminar esse vídeo aqui, você vai e assistir esse. Mas, basicamente, a procrastinação tem a ver também com a falta de motivação ou a motivação correta para poder você estudar ou você fazer aquilo que você está se propondo a fazer. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela questão de virada de chave e de realmente mudar o seu pensamento. Se tem algo que eu sei que preciso fazer para alcançar determinado objetivo, por que diacho eu não faria aquilo? Já parou para se perguntar? Agora que a gente já sabe as 4 coisas que deve parar de fazer, a gente vai entender as 4 coisas que a gente deve começar a fazer para finalmente aprender mais rápido. E se esse conteúdo já está sendo útil para você, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Vamos lá! Qual a primeira coisa que você deve começar a fazer? No momento que você estiver estudando, você deve fazer a recuperação ativa. E do que se trata isso? Muitas vezes a gente tem a tendência a fazer revisões apenas relendo o texto. E isso cria uma ilusão de que a gente está retendo o conhecimento. Só que existe uma diferença entre reconhecer e relembrar. Reconhecer, quando você está lendo, relendo, sua memória vai começar a lembrar. Eu li isso. Você vai reconhecendo. Porém, relembrar é você tentar buscar na tua memória sem estar vendo o conteúdo. Por exemplo, você acabou de ter uma aula de matemática. Você vai pegar uma folha em branco, vai fechar o teu livro, não vai olhar pro quadro do professor, simplesmente vai anotar tudo que você lembra da aula. Anota. Isso é uma forma de recuperação ativa, tá? E junto com isso, a segunda coisa que você deve começar a fazer, tem que andar coladinho com a recuperação ativa. A segunda coisa que você deve começar a fazer é a repetição espaçada. E sim, talvez você já tenha ouvido falar dela, mas se você realmente fizesse, você estaria aprendendo mais rápido. Vamos pensar num cronograma, por exemplo, de academia. Não sei se você já fez academia, mas basicamente quando você começa a academia, o instrutor passa lá uns exercícios para iniciantes e ele divide em bloco. AB, ABC, ABCD, mas cada dia você treina uma parte diferente do corpo. Às vezes só inferior, às vezes só superior, às vezes um full body, que é o corpo inteiro, mas determinadas partes do corpo. E você vai treinar essa determinada parte do corpo com intervalos de tempo, com repetição espaçada. Então, a mesma coisa funciona para o aprendizado, o músculozinho do aprendizado do nosso cérebro. É muito importante a repetição espaçada para que a gente consiga falar para o nosso cérebro que, essa informação é importante e deve ser lembrada. É como um número de celular que você não pode esquecer, o da tua mãe ou do teu pai, por exemplo, quando a gente está no colégio, a gente precisa ter decorado o número da mãe e do pai, porque se acontecer alguma coisa, a gente liga para eles, não é verdade?
Então, você sempre fica lembrando. Por isso, a repetição espaçada vai ajudar a pegar aquela informação que está na memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Você vai avisar para o teu cérebro que aquilo é importante e precisa ser lembrado. Então, tem uma figura aqui que está aparecendo, tá? Que é basicamente um cronograma de revisão. Você aprendeu ali no primeiro dia, faz a revisão no dia posterior. E faça a revisão com a recuperação ativa, tá? É uma revisão ativa, sem olhar para o conteúdo. Depois você olha para o conteúdo para você ter um feedback, para saber se está tudo corretinho, se está faltando alguma coisa, tá? Alguma informação. É importante ter esse feedback. Mas sempre faça a revisão ativa, nunca passiva. Então, depois do primeiro dia, depois de 3 dias, depois de 7 dias, depois de 15 dias, percebe como que é importante um planejamento de estudo para uma prova, para um concurso público, para qualquer coisa que você for aprender, para aprender uma língua, para aprender skate, para aprender jiu-jitsu. Tudo envolve repetição espaçada. Cara, sério, eu faço jiu-jitsu e digo por mim mesmo que envolve muita repetição espaçada. E revisão ativa, porque às vezes o professor quer saber se você tá ligado no negócio. É muito importante, tá? Que a gente realmente faça essas duas técnicas juntas. Elas vão ser primordiais, vão fazer muita diferença, ok? E se você quiser realmente se aprofundar mais nessa questão de técnica de estudo, de fórmula de aprendizado, tá? E de como funciona o aprendizado pro nosso cérebro. Porque quanto mais você conhece como se forma um aprendizado, melhor vai ser o teu aprendizado, tá? Isso já é um reforço pro teu aprendizado. Eu indico fortemente esse livro daqui, O Código do Aprendizado. Eu tô lendo ele e, cara, ele tá sendo muito, muito, muito bom. Ele basicamente ensina os 3 fundamentos do aprendizado, tá? Que eu não vou te dar spoiler agora, porque eu vou fazer um outro vídeo sobre isso aqui. Mas eu super indico esse livro, eu vou colocar o link aqui na descrição, se você quer aprender mais sobre aprender. Como aprender. Vamos aprender a aprender, ok? E agora, vamos lá para a terceira coisa que você deve começar a fazer. E essa terceira coisa pode ser um pouquinho esquisita, mas faz sentido. Fica aqui, vai fazer sentido. A terceira coisa que você deve começar a fazer é usar o seu sentido olfativo. Sim, do teu narizinho. Por exemplo, vamos dizer que todas as vezes que você vai sentar a bunda na cadeira para estudar, você vai usar um perfume diferente, um perfume específico, ou um body splash específico, um óleo específico, um protetor labial com um cheiro específico. E todas as vezes que você for estudar, você vai usar esse mesmo cheiro. E quando você for fazer a prova, ou você for pôr em prática para aquilo que você estudou, independente do que seja, você vai usar o mesmo cheiro. O nosso cérebro tem uma capacidade maravilhosa de conseguir conectar esse sentido do olfato. Então, aquilo que você estava estudando na hora e que tinha aquele cheiro no ambiente, vai ser muito mais fácil daquelas informações aparecerem na sua memória, de quando você for usar o mesmo cheiro novamente. Vai ficar muito mais fácil. É quase como se fosse um gatilho para ativar a tua memória. Além do que, existem alguns estudos que indicam também que tem determinados cheiros, como o alecrim, o hortelã, que despertam a tua mente, né? Então você fica mais alerta, mais focado. A quarta coisa, mas não menos importante, que você deve começar a fazer para aprender qualquer coisa mais rápido, também tem a ver com o sentido. Nesse caso, ouvir música. Mas não é qualquer música, tá? Não é pra ouvir heavy metal. Tem pessoas que conseguem se concentrar assim. Porém, é interessante que você ouça músicas como música clássica, por exemplo. A Universidade de Stanford indica que sejam músicas que estejam a 60 batimentos, 60 BPM, na verdade,
que vai harmonizar com as batidas do seu coração. Isso vai te deixar mais focado, além de te deixar mais tranquilo também. E é como se você fizesse um isolamento. Realmente como se você criasse um hiperfoco. Eu espero que esse conteúdo realmente tenha sido útil para você e vá te ajudar. E agora assiste lá o vídeo sobre como curar a tua procrastinação e vá sentar depois a bunda na cadeira para estudar e colocar todas essas técnicas de estudo em prática. Um grande beijo, fica com Deus e te vejo no outro vídeo.